Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho virtual da nossa casa, Núcleo Espírita Coração de Jesus. E assim então convido-os primeiramente para se acalmarem, inspirarem profundamente, tranquilamente, e vamos assim elevando o nosso pensamento ao nosso querido Jesus, nosso Mestre amado, ao nosso querido Pai de infinito amor e bondade, e agradecermos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estarmos encarnados e podermos trabalhar a nossa essência, a nossa evolução, o nosso crescimento. Gratidão, Senhor, especialmente pelo Consolador prometido na nossa vida, que nos conforta, nos esclarece e nos amplia a visão de leitura de mundo, fazendo assim com que aceitemos as questões da vida cotidiana. E assim então, como forma de gratidão ao nosso amor imenso, nosso imenso amor a Deus, nosso Pai, façamos a oração que Jesus nos ensinou, nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feito, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, o item 9 e 10. O homem não possui de seus senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa a partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhes tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar-se sobre a palha. Assim ocorre com um homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que se paga. Não lhe perguntará quanto tinheis sobre a terra, que posição nela ocupáveis. Ereis príncipes ou operário, mas se lhe perguntará o que dela trazeis. Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário poderá ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua estrada, a sua estada com ouro, e lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindos e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Quem nos disse isso foi Pascoal, em Genebra, em 1860. O item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e os homens deles não é senão usufrutuários e administradores, mais ou menos íntegros e inteligentes.
Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daqueles que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquire pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta quando adquirida e esta quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida para a possuir se não fez mal a ninguém. Será pedida a conta de uma moeda mal adquirida em juízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque, se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Eles permitindo adquiri-la, Deus pode querer compensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado e ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Interessante, né, tudo que a gente estava ainda há pouco falando sobre essas questões das verdadeiras propriedades, né? Então, muitas das vezes a gente se engana, a gente se ilude, né, com as questões materiais. Meu carro, minha casa, minha família, né? E de fato a gente não é nosso, nem o nosso próprio corpo, porque quando a gente partir daqui, né, para a verdadeira pátria espiritual, a gente há de deixar também. Então os verdadeiros tesouros, as verdadeiras propriedades, as quais a gente vai levar por toda a eternidade, como seres em evolução que somos, em crescimento, em aperfeiçoamento, é como ele diz, são os nossos conhecimentos, o nosso lado moral, todo o bem que a gente puder, né? Então a gente estava justamente falando dessa questão, que somos trabalhadores de última hora e que a gente tem que arregaçar as mangas e colocar, né, tudo em ação, todo esse conhecimento que a gente já não temos tanto, mas que já temos, né? Já começamos a dar os primeiros passos a engatinhar, né, tudo nessa seara de Deus. Então assim, a questão é que a gente, né, tudo assim, perceba que muitas das vezes um príncipe, né, tudo quando desencarna, príncipe simbolicamente, né, gente, vamos entender tudo assim, porque Jesus falava por parábolas, né, assim, ele usava de analogias e que nos serve perfeitamente para os dias de hoje. Então, às vezes, uma pessoa bem posicionada socialmente hoje na nossa sociedade, ao desencarnar, ela pode ser muito pobre, né, em espírito falando, e aquele que era, às vezes, um mendigo, um operário, entendeu? Ele é muito maior do outro lado. Por quê? Porque ele realmente se preocupou, né, em praticar o bem, em se instruir, em crescer como pessoa, em evoluir, né, tudo fazer o que Jesus nos pede, né, tudo que é a verdadeira caridade, se olhar quem, fazermos o bem. Independente disso, a gente também não está falando de sermos, porque está longe ainda da gente, né, de ser esses grandes missionários. Mas podemos ser os pequenininhos, né? Porque as tarefas pequenas do dia a dia, às vezes você também poder se doar uns minutinhos na semana, em algum trabalho, engajado em alguma questão social, nobre, tudo isso são as propriedades que você está construindo para a sua vida futura. E Jesus nos diz que a gente tem que se preocupar com isso. Quando ele diz aqui, né, tudo que de acordo com, né, tudo Pascoal nos diz aqui, que de acordo com, digamos assim, né, a sua moeda, você vai ter a hospedagem numa palha, ou numa hospedagem mais ou menos, ou numa evoluída, a gente também leva isso, né? Vamos esquecer do lado material e vamos ver pelo espiritual. Se você, de repente, uma pessoa que não se preocupou muito com esses valores morais, né? Tudo essa questão da inteligência, desenvolver os seus conhecimentos, né? Se evoluir moralmente e eticamente, a palha seria o quê? Sei lá, um umbral, um vale de sofrimento, né? E se você está ali no mediano, talvez você seja socorrido por algum amigo espiritual, né? Num hotelzinho, uma pousadinha, digamos assim, né? E aí, de acordo com cada tarefa de cada um, com as suas obras, né? Porque cada um segundo suas obras. Então, é isso que ele diz. E assim,
também não condena você conquistar, né, tudo você trabalhar pelos seus esforços, pelo seu trabalho honesto, digno, desde que você não prejudique ninguém, como ele disse a outrem, né? Porque se você conquista alguma coisa pisando ou machucando ou magoando as pessoas, você não está, né, tendo essa verdadeira propriedade. Você está sim se iludindo e se comprometendo, né, tudo perante as leis de Deus. E a gente sabe que todos nós somos dotados do livre-arbítrio. E tudo que a gente semeia, a gente tem que colher, né? Não é Deus que está nos castigando, nem vai nos castigar, e sim nossa própria consciência que irá cobrar. Então é como ele diz aqui. E também a questão da herança, né? Então não podemos deixar nada e tal. Pode também, desde que isso não vá prejudicar. A gente vê também, muitas vezes, heranças que não ficam na mão dos herdeiros, né? Se vocês pararem para analisar, a gente vê em casos aí nas mídias, na vida cotidiana da gente. Por quê? Porque aquela pessoa recebeu muito de graça, né? Aquilo, digamos assim, ela não sabe o esforço que foi para construir aquele patrimônio. Então ela não valoriza como tal. E aí ela acaba se perdendo, né? Nos vícios, nas questões levianas da vida e às vezes no piscar de olho, aquilo que a pessoa ficou anos construindo, aquele bem, aquele patrimônio, aquela coisa que levava emprego para muita gente, que ajudava muitas pessoas, se acaba em pouco tempo. Porque é como ele fala aqui, se não for devido, se não for bom para a pessoa, né, tudo assim, a pessoa também não vai prosperar com aquilo. Né, se aquilo for motivo para que ela caia na vida, muitas vezes. Então, tem coisas que acontecem no cotidiano que a gente não entende, né? E aí a gente vê nesses exemplos das nossas vidas. Então, que a gente possa perceber o que a gente está criando como propriedade, né, tudo verdadeira. Porque o que nós podemos levar de fato é isso. A gente não pode levar mais nada. Até, aliás, no momento da nossa partida, a gente vai estar sozinho. É nós com a nossa consciência e Deus, né, a espiritualidade. Então, que a gente possa ter esses créditos, né, tudo assim, que a gente possa se aprimorar, que a gente possa desenvolver esses nossos conhecimentos. Mas conhecimento também sem ação de nada vale, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento também, desenvolver as qualidades morais, éticas, religiosas, no sentido de sermos úteis aos nossos irmãos, porque quando a gente também está sendo útil, quando a gente também está fazendo além do nosso mundinho ali, da nossa família, do nosso casulo, a gente está ampliando e está realmente valorizando essa família espiritual que Jesus falou, né, que somos todos nós, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai e somos irmãos, né, perante Ele. Então, que a gente possa refletir sobre a verdadeira propriedade, o que estamos angariando nessa vida. Quando a gente partir daqui, como será a nossa acolhida do outro lado? Para onde iremos? Né? Será que estamos preparando bem a nossa morada, né, do outro lado? Ou será que vamos retornar, né, porque a gente chega aqui de uma forma? Será que quando a gente chegar o momento da gente partir, será que a gente vai estar com mais crédito do que quando a gente adentrou nessa encarnação? Então, meus irmãos e irmãs, que a gente possa fazer valer a pena cada dia que a gente está aqui encarnado, que a gente tenha essa fé inabalável de que tudo concorre para o melhor, para a evolução, para o crescimento, nosso em primeiro lugar e juntos do nosso planeta, né, para que amanhã ele se transforme num mundo melhor, onde o bem prevaleça. Ainda hoje a gente percebe que, graças a Deus, né, todas as coisas caminham, existe mais coisas boas do que ruim. Mas a gente ainda tem essa fraqueza de valorizar mais o negativo, né? E muitas das vezes a gente é posto em prova a nossa fé e aí a gente meio que fraqueja nesse momento. Então, que a gente perceba o que de fato estou cultivando na minha vida. Será que estou trabalhando e conquistando essas verdadeiras propriedades que eu levarei por toda a eternidade e que me serão agradáveis no futuro, que me darão uma boa estadia do outro lado? Na minha vida evolutiva? Esse é o verdadeiro sentido da vida. Então, que a gente possa refletir e, acima de tudo, né, começarmos a trabalhar hoje, aproveitar essa bendita oportunidade de estarmos aqui e fazermos valer a pena, né, e sairmos daqui vitoriosos, cumprindo aquilo que a gente veio fazer, que não é grande coisa, né, mas que é grande aos olhos de Deus. E na nossa trajetória de vida é grande também, para a nossa evolução, para o nosso patamar, né? Cada um tem, né, tudo as suas metas a serem atingidas. Então, depois
dessa reflexão, né? Vamos agora então doarmos, vibrarmos amor, paz, luz, fraternidade ao nosso querido planeta Terra, essa Mãe Terra que nos acolhe mais essa encarnação. Que a luz, que a paz e o amor do nosso querido Mestre se faça presente em todos os cantos, em todos os povos, em todos os reinos, que eles possam despertar para a verdadeira vida. Vibremos luz, paz, amor a todos os governantes, que eles possam despertar e entendam a responsabilidade que tem em vossas mãos de fazer a diferença em prol da maioria. Vibremos pelo nosso querido Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade. União, fraternidade, bondade. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pela união fraterna, pela compreensão uns com os outros. Vibremos por todos os doentes nos hospitais, aquele amigo que sabemos que nesse momento está passando por uma dificuldade. Vibremos saúde, fortalecimento, paz. Vibremos a todos os nossos irmãos aqui da Terra que estão voltando à pátria espiritual no dia de hoje. Que eles possam ser acolhidos, recebam um bálsamo nas suas dores. Vibremos aos nossos irmãos caídos nas ruas, que ainda estão perdidos nos vícios. Que eles possam também receber nesse momento essa luz calorosa do nosso querido Mestre e que possam despertar ainda nessa existência e perceberem a grandeza da vida. Vibremos pelo a nossa casa, Núcleo Espírita Coração de Jesus, a toda a cúpula espiritual, aos mentores. Vibremos pelos trabalhadores, os colaboradores de todas as áreas. Vibremos pelas famílias assistidas na assistência social. Vibremos pelas crianças e os jovens da moral cristã, por todos que estudam aqui na casa, que vêm buscar esse pão espiritual, esse conhecimento para se elevarem. Vibremos a todos os nomes depositados na urna, que eles possam, cada um deles, receber de acordo com as suas necessidades e merecimentos. E pedimos também que nesse momento os amigos da espiritualidade responsáveis pela fluidificação das águas possam fluidificar nossas águas da nossa casa, da caixa d'água, do nosso filtro, do copo d'água se colocamos nesse momento à frente, que eles possam depositar a medicação necessária a cada um de nós. E assim então, com o coração cheio de gratidão, de amor, de paz, vamos então dando por encerrado o nosso Evangelho da noite e pedindo: Senhor da vida, dai-nos bom ânimo e força, coragem para seguirmos firmes, perseverantes nos caminhos retos e estreitos que levam a Ti, Senhor. Que a gente possa se manter firme no nosso propósito maior de crescermos e evoluirmos, firmes, agarrando forte nesse Consolador prometido, que nos consola, nos esclarece e nos ajuda no nosso crescimento, porque nos faz entender as questões da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino de amor e bondade. Seja feito, Senhor, a Tua vontade aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que a paz e o amor de Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.